gente! Hoje o videozinho é spoiler e é muito especial porque eu tô atendendo a pedidos. Algumas pessoas já tinham me pedido e ontem uma inscrita nova me pediu. Então é com muito carinho que eu vou gravar esse vídeo hoje. E é sobre o livro A Cabana. É um livro que foi muito vendido, né? E eu comecei a lê-lo 2 vezes e só na terceira eu consegui terminar. Porque eu achei a leitura desse livro muito cansativa. E um pouco, sei lá, complexo de entender. Eu reli ele ontem, rapidinho, só que assim, quando você relê um livro, é muito mais fácil o entendimento do que quando você tá lendo ele pela primeira vez, né? Porque você já sabe o que vai acontecer e tal. Então eu li bem mais rápido e eu gostei mais dele dessa vez que eu li, apesar de não concordar com algumas coisas que do momento de Deus com o personagem principal lá, mas isso não vem ao caso. E então eu vou falar um pouquinho desse livro aí. Se você não gosta de spoiler, não continue assistindo esse vídeo, se você ainda não leu o livro. Então, gente, esse livro é a história do Mac. Ele é casado com a Nan e eles têm 5 filhos. E ele vai resolver fazer um acampamento, um passeio com os 3 filhos mais novos dele. E durante esse acampamento, a filhinha dele mais nova, a Messi, ela vai desaparecer durante um segundo de descuido dele, porque vai acontecer um pequeno acidente lá com os 2 filhos dele maiores que ele levou. E eles vão estar passeando de barco e de repente o barco vai virar. E aí o menino dele, Josie, ele vai ficar preso lá, vai quase se afogar. E aí ele vai deixar a Messi sentada colorindo e vai lá mergulhar para salvar o filho dele. Nesse tempo que ele tá salvando os 2 lá que estavam quase se afogando, a Messi vai desaparecer. E aí eles procuram por ela em todos os lugares do acampamento e não encontram, até que eles encontram uma pista no livro que ela estava colorindo, que é uma joaninha fincada no livro. E aí ele vai descobrir que essa é a marca de um maníaco conhecido como matador de meninas. E aí vai começar a tristeza dele, né? Que ele vai se dar conta de que a filha dele foi raptada e assassinada. Só que aí eles não encontram o corpo, eles vão encontrar só um vestidinho dela ensanguentado numa cabana. E todos os outros crimes desse maníaco, porque ele teve mais 4 meninas que ele matou, então todos os outros crimes nunca foi encontrado o corpo. Então eles têm que fazer um pequeno velório assim, sem o corpo, né? E ele fica se sentindo extremamente culpado a partir daí, principalmente por não ter encontrado o corpo. E ele fica pensando, meu Deus, que tipo de pai que eu sou? Eu deixei acontecer isso com ela. Então uma grande tristeza toma conta dele. Ele vive um ressentimento assim interior muito grande, é uma mágoa mesmo. E ele se fecha muito para a vida a partir daí e se afasta muito de Deus. E a mulher dele, ela é muito próxima de Deus, ela é enfermeira e fala de Deus para pacientes com câncer. E ela chama Deus por papai, para mostrar a intimidade dela com Deus. E ele não consegue chamar Deus pelo mesmo nome que a esposa dele chama, porque ele fala que ele não tem essa intimidade que ela tem com ele. Então, depois desse acontecimento com a filha dele, cria-se uma lacuna mesmo entre ele e um abismo entre ele e Deus. Ele fica muito longe dele. Ele se pergunta onde estava Deus quando eu precisei dele. Porque ele também tem umas mágoas do passado com o pai dele, que bebia muito, parece. Então, assim, ele não consegue perdoar o pai dele. Então, ele tem essa mágoa muito grande do pai dele e esse ressentimento também pela morte da filha dele. Então ele fica se perguntando onde que está Deus quando eu preciso dele. E aí 3 anos e meio depois da morte da filha dele, ele recebe um bilhetinho na caixa de correio só pedindo que ele retornasse à cabana e assinado papai. Aí ele fica achando que é uma brincadeira de mau gosto, de alguém que quer infernizar a vida dele, que sabe da tristeza dele, uma brincadeira muito cruel, inclusive.
Só que depois ele vai percebendo que é assinado papai, e papai era o nome que a esposa dele chamava Deus. Então ele fica pensando, será que Deus se importou comigo a ponto de escrever um bilhete para mim, me convidar para ir lá? Aí ele fica curioso e durante uma viagem da esposa com os filhos para a casa de uma irmã dela, ele vai e organiza tudo para viajar para essa cabana de novo, para ver o que vai acontecer. Aí ele pede o jipe de um amigo emprestado e vai. Aí, nessa cabana, ele vai ter um encontro com a Trindade Santa, com Deus, Jesus e o Espírito Santo. E Deus vai se revelar para ele de formas diferentes. Primeiro como uma mulher, e Jesus e o Espírito Santo da mesma forma. E aí, dentro da cabana, ele vai viver a cura mesmo disso aí que ele sente, a libertação desses sentimentos dele. Ele vai aprender a perdoar, ele vai se aproximar muito de Deus e ele vai também aprender a ajudar a filha dele, a Kate, que é a menina que estava no barquinho lá, que virou, porque ela tem um ressentimento também, ela se sente culpada pela morte da irmã, porque se o barquinho não tivesse virado com eles, não tinha acontecido nada com ela, segundo a menina. Então ele vai aprender a ajudar a filha dele, ele vai ter essa reaproximação com Deus e vai se curar mesmo dos males dele, do passado, das mágoas dele, vai aprender a perdoar o assassino da filha dele. E durante essa estadia dele na cabana, que é bastante interessante, eles vão conversar sobre diversas coisas e como se fosse uma vivência comum. No almoço, no café, olhando a horta. Então, assim, ele vai viver alguns dias nessa casa como se fosse com 3 pessoas comuns, conversando sobre tudo. E aí é que vai acontecer esse processo de cura dele. E também, no finalzinho, Deus vai mostrar pra ele onde que tá o corpo da filha dele. Vai mostrar que o assassino deixou marquinhas nas árvores e nas pedras. E vai mostrar pra ele onde que tá o corpo da filha dele. E aí, com Deus, ele vai achar e enterrar o corpo da filha dele. E aí Deus vai perguntar pra ele, olha, você pode reencontrar a sua filha Messi hoje e ficar aqui comigo e aprender muito mais coisas do que você aprendeu até agora, ou você pode voltar para sua família e ajudar a sua família também. Aí ele vai perguntar pra Deus se ele é importante para a família para a família dele. E aí Deus fala que ele é, e aí pela filha dele, pelos outros filhos, pela esposa, ele resolve que ele quer voltar para a vida dele. E aí ele se despede da cabana e pega o jipe e vai voltar para casa. Na volta para casa, ele sofre um acidente e fica inconsciente, e ele só vai acordar alguns dias depois no hospital. E aí, quando a esposa dele pergunta o que aconteceu, ele conta tudo. Ela fala que acredita nele, mas aí ela conta que o acidente dele foi na sexta-feira e ele achava que teria sido no domingo, porque de acordo com os dias que ele passou na cabana, o dia que ele estava voltando para casa era domingo. E aí a esposa dele fala que não, que o acidente foi na sexta. Então ele se dá conta de que ele nunca esteve na cabana, que o acidente foi antes da cabana, que isso tudo aconteceu no inconsciente dele. E aí depois que ele se recupera, ele chama os policiais e eles vão lá de volta para a cabana e vão seguindo as marquinhas até encontrar de verdade o corpo da filhinha dele, né? Que tá lá. Aí eles encontram e a partir daí, dessas marcas, os policiais vão conseguir encontrar o corpo das outras 4 meninas que foram assassinadas e vão chegar até o assassino e prendê-lo. Então, a história é essa. Eu achei muito interessante as conversas dele com Deus. E vou voltar a falar de novo que tem algumas coisas que eu não concordei assim. Mas é bastante legal e é bastante tocante. E é muito bonito, assim. É muito bonito ver a forma como ele consegue perdoar, como ele consegue vencer tudo o que é barreira na vida dele lá. Porque isso é uma coisa que é muito fácil de a gente falar, né? Ah, você tem que perdoar, não pode guardar mágoa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, são coisas que são muito fáceis de falar, mas são coisas difíceis de viver. Então, assim, eu achei muito interessante essa parte. E é uma história bem legal também,
Só que triste, né? A menininha, né, teve que morrer. Então, é isso aí. Se você quer saber mais coisas, eu já contei quase tudo. Se você quer ler mesmo mais a fundo aí esse processo dele dentro da cabana, essas conversas dele com Deus, leia o livro. Como eu disse, é uma leitura um pouco cansativa, mas assim, com um tiquinho de paciência a gente rompe. E vale a pena no final, porque a gente tira uma lição legal. E então leia A Cabana. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver faltado alguma coisa aí, vocês podem perguntar nos comentários que eu respondo. E pode deixar aí sugestão de livro também, porque eu vou adorar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos, né? Quem sabe isso pode interessar algum deles. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero vocês todos aqui no próximo, viu? Ok? Beijo e tchau.